Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Thunderrider e hoje vim fazer aqui um test drive a uma moto muito especial, Harley Davidson Street Glide Special. Pá, isto é um bicharoco que vocês nem fazem ideia. Pá, mas é uma moto muito bonita. Aliás, eu quando vim fazer o test drive, eu fui ao site da Harley Davidson programar uma Street Glide a meu gosto. Pá, e para mim é a única moto até hoje que, em termos estéticos, eu trocaria de caras. Eu estou a falar em termos estéticos, para já. Trocaria de caras pela Goldwing. Eu vou pôr aí a fotografia da moto que eu programei. Basicamente a nível de conjugação de cores e o acabamento em preto, tipo os escapes em preto e etc. Pá, acho que é a moto mais linda que eu vi até hoje. Então o que é que nós temos aqui? Portanto, basicamente a Harley Davidson no modelo Street Glide tem duas versões. Tem a Special, que é esta, e depois tem o modelo ST, que é uma moto em termos de capacidade superior. Esta moto tem um motor 114, o Milwaukee 8, o 114, não é? Muito conhecido, 1868 cm3, 93 cavalos, que aparentemente parece pouco, tendo em conta o que existe hoje em dia. Pá, mas tem 158 Nm de binário às 3200 rotações, portanto isto é logo desde baixas, começa logo com... portanto, tem muita força desde baixas. É um motor bicilíndrico em V, um V-twin. Ela em ordem de marcha pesa 375 kg e acreditem que nota-se bastante o peso dela. Eu só andei aqui cerca de 3 minutos, desde que a fui buscar aqui ao stand. Depósito de combustível 23 litros, ok, muito dentro da média. E o preço, não vos digo, senão vocês vão-se já embora e não veem o resto do vídeo quando souberem o preço disto. Ora bem, esta Special, assim em preto, só numa cor, como está esta, ela custa 34 mil euros, ok? O preço que está no site é o preço que ela custa, não fazem desconto nenhum, eu perguntei. E depois tem a Street Glide ST, o modelo ST, que vem com o motor 117. Portanto, este é o 114, o outro é o 117, que já vem com uma cilindrada maior, 1923 cm3, 103 cavalos, portanto mais 10 cavalos de que esta, e mais um bocado de binário. E a Street Glide ST custa 40 mil euros. Portanto, só para terem ideia, a que eu programei da cor que eu gostaria, se fosse a comprar uma moto destas, fica na casa dos 36 mil euros, mais ou menos, porque envolve duas cores, custa mais 2 mil e tal euros, só por ter as duas cores. Oh, pessoal, esta moto, basicamente, em termos de história da Harley, foi a moto que revolucionou o conceito de bagger. Em termos de configuração da moto, aqui esta Batwing na frente, desde finais dos anos 60 que ela começou a ser construída, a configuração dela não mudou, pura e simplesmente, é tudo mais ou menos dentro da mesma coisa. E, portanto, em termos de estilo, quero dizer que em termos de estilo que não mudou desde os anos 60. Opa, e é capaz de ser uma das motas mais icónicas da Harley Davidson, não só pela longevidade que ela tem sido construída, o modelo, como pela capacidade da Harley ter mantido sempre o mesmo aspecto, basicamente desde o início. Pronto, a moto está apresentada. Deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa que eu também achei piada, que é aqui estas malas laterais, que são bastante generosas. Se vocês olharem para aqui, em termos de capacidade, eu tenho noção, por exemplo, em relação à Goldwing, a capacidade desta bagagem é muito boa, tanto de um lado como do outro. A outra é exatamente igual. Portanto, mas são malas é uma mala bastante funda e muito espaçosa. Cabe aqui muita coisa. O estofo, pelo pouco que eu já andei, e vou já falar nele novamente, pá, é muito bom.
E para o pendura, não é? Temos que ter pena, mas é para andar, esta moto é para andar uma pessoa só. E pronto, vou agora meter a câmera aqui no capacete e vamos fazer aqui um teste ride. Até já. Ora bem, vamos então ligar aqui a bicha. Está em ponto morto, ok. É lá! Estabana por todos os lados. Como é que é o GPS disto? Ele mostrou-me o GPS. Ah, é aqui no meio. Exatamente. Estão a ver? Primeira coisa espetacularmente espetacular. Não preciso ligar aqui o telemóvel porque ela tem GPS próprio. Que para mim é uma grande coisa. Ora, quantos quilómetros é que tem a moto? 2163. Ora, deixa-me ver se consigo dar aqui a volta. Isto não... A brecagem disto é brutal. Só que a moto sente-se muito peso. É o defeito que tem. Mas a brecagem é muito... E agora para chegar lá para trás? Que isto é descer. Ui. Epá. Bem, a coisa boa é que ao fim de uns anos fica-se aqui com umas pernas bem grossas. De andar com isto. Andar sempre a empurrá-la para trás. Ah, vamos lá. Ora bem, hoje é sábado. Esteve a chover a noite toda, não é? A estrada ainda está meio molhada. Tem muita força, muita força. Estou a levar com muito vento na cara, mas ele disse-me que tem aqui um vidro maior para pôr aqui à frente, com maior proteção. Ele disse-me logo que para a minha altura que a proteção aerodinâmica que não era a melhor. Opa, mas isto é muito fácil de conduzir esta moto, não se sente nada, o peso dela não se sente nada. Ó, o GPS espetacular, como eu gosto. Tem aqui um cockpit mesmo à maneira. Opa, a posição de condução disto é simplesmente brutal. É um conforto que é uma coisa por demais. É por aqui. A moto é muito, muito confortável. Deus me livre. Isto é... Por acaso é engraçado que eu achava que a moto era muito mais barulhenta em andamento e o barulho dela é muito tolerável. Pensei que fosse pensei que fosse muito mais barulhenta do que o que é em andamento, mas não. Também com a evolução dos motores hoje em dia eles conseguem manter aquela tradição da Harley Davidson, mas conter um bocado os decibéis, até para cumprir com as normas europeias. Se calhar nos Estados Unidos elas são muito mais barulhentas do que aqui, mas é um barulho muito, muito tolerável. Por acaso é engraçado, senti o mesmo quando fiz o test drive à Indian, a Dark Horse Challenge. Se não viram o vídeo,
podem procurar aí, é que uma pessoa vai a 100 km por hora e a sensação de velocidade é muito menor do que, por exemplo, na Goldwing. Na Goldwing parece que vamos mais depressa, à mesma velocidade, do que vamos nesta. E já com a Indian senti a mesma coisa. Não, pá, não consigo explicar o porquê, mas é verdade que eu vou aqui numa estradinha destas. Agora vou a 70, mas há um bocado ia ali a 100, e parece que vai-se mais devagar do que ao que se vai, ó. Ela chega aos 140 com uma velocidade, cuidado, num bocadinho de nada, 93 cavalos, mas tem muito binário a moto. Opa, e a posição de condução disto estão a ver, é uma moto que custa 36 mil euros, pá, mas tem excelência já aqui em algumas coisas. Só por este bocadinho de sensação, é uma moto super candidata. Um dia que eu troco a Goldwing, podem ter a certeza absoluta que esta vai ser uma moto, epá, muito vento de lado. A caixa, opa, é manual, pronto, é o que é, não tem em caixa a automática. E, opa, mas esta moto, bem, eu não vou dizer já, deixa-me conduzir mais um bocado, que eu já ia dizer uma coisa, que eu tenho a certeza de que vou dizer isto no final deste test drive, mas deixa-me não dizer já. Praticamente não ouço a moto, o barulho de escape, praticamente não ouço, vou aqui, descontraído, muito porreira a moto, fogo, isto é, sim senhora, Harley. Vocês dizem que são ferros, epá, é claro que se puxarmos ali acima das 4000 rotações, o escape começa logo a abrir, não é? Mas isso é em todas as motas, a Goldwing também, ouve-se logo o escape, não é? Quando a gente puxa, mas se andarmos a ritmo de passeio, como eu vou agora, aqui em ritmo de passeio, 60, 80, 100, numa mudança mais alta, opá, não se ouve nada. E esta posição de condução da moto, a forma como estamos sentados e temos os braços apoiados, é uma posição mais confortável do que a Goldwing, ok? É uma posição mais confortável do que a Goldwing. Eu sei que a Harley Davidson, eu vejo alguns vídeos da Harley Davidson, gosto de saber, e sei que a Harley Davidson faz motas para pessoas mais altas. Eu meço 1,85 m e noto que esta moto é completamente adequada, sem ter mexido em nada, para a minha altura. E esta posição de condução, volto a dizer, é mais confortável, porque eu conduzi até agora, do que a Goldwing. Em distâncias muito longas eu não sei, obviamente também não tenho a proteção aerodinâmica correta, mas a nível de... onde é que...
Esta moto é a troca. Esta moto é a troca natural para quem tem uma Goldwing como eu, e se porventura quiser trocar de moto, esta é a moto mais natural até hoje que eu conduzia, em que não choca nada mudar de uma moto para a outra, não choca nada, zero. A única coisa que choca é a carteira, não é? A carteira é que fica mais vazia um bocado. Aqui tem o coisa de som, eu é que tirei o som do GPS, mas o GPS tem som para dar as indicações, tem rádio também, e tem aqui dentro, neste compartimento aqui, tem um sítio para pôr uma pen com músicas ou para carregar o telemóvel, por exemplo, para quem quiser. Mas esta é a melhor moto, o melhor test drive em termos de moto para substituir a Goldwing. Esta é sem dúvida nenhuma que é a melhor moto que eu fiz test drive para pensar um dia mais tarde, se vier a pensar em trocar a Goldwing, seja por que motivo for, esta é a melhor de todas até agora. E agora estamos aqui em Frisange. Não é aqui ainda, é mais ali à frente. Nas pernas é que se apanha muito vento. Ela não tem aqui nada, não tem aqui proteção nenhuma, apanha-se muito vento nas pernas. Mas também, só se forem dias de muito frio é que faz impressão, porque de resto não tem problema nenhum. E os patins são aquelas plataformas, como tem a Indian também. O conforto eu gosto deste estilo assim de patins na moto. Deixa-me abrandar, não vais ver ter aqui um radar. Aqui é 50. Que maravilha de moto, pessoal. Levava já embora para casa. Aqui está uma moto que eu aconselho toda a gente a experimentar. Harley Davidson Street Glide Special. É um motor diferente da Goldwing, são tipos de moto diferentes a nível de puxar e tudo. Nota-se em termos de linearidade que ela é muito forte mais em baixas, e depois, claro, passa às 4500 rotações, também o headline entra às 5500. Agora vou-vos mostrar aqui uma coisa. Está vermelho. Sabem o que é que o Luxemburgo e os Estados Unidos da América têm em comum? Eu ia-vos dizer isto aqui, tem aqui uma espécie de um marco com a bandeira do Luxemburgo e dos Estados Unidos. A única coisa que eles têm em comum é o stand da Harley Davidson. Olha, estão a ver aqui, aqui a bandeira dos Estados Unidos e do Luxemburgo. A única coisa que eles têm em comum é o stand da Harley Davidson. Agora imaginem esta moto com um escape como tem o Outsider, um Vincent Wines. Isto deve ficar, mas eu não gosto de barulho, não gosto de barulho.
E esta moto, digo-vos uma coisa, está-me a surpreender muito pela positiva, pela forma como em ritmo de passeio o motor quase que não se ouve, a rotações mais baixas, pá, muito bom, muito bom. Aliás, a moto está-me a surpreender pela positiva em todos os aspectos, todos. Ainda não consigo encontrar aqui defeito nenhum na moto. A baixas velocidades, o peso, portanto a dificuldade em manejar este peso é colmatado de certa forma pela grande brecagem que a moto tem, que a Goldwing não tem tanta brecagem como esta moto, mas por outro lado tem um melhor equilíbrio que permite fazer curvas a baixa velocidade de uma forma melhor. Pá, mas ela consegue compensar pelo facto de ter uma brecagem muito grande. Eu estou com sérias dúvidas, eu não queria dizer isto, porque pode ser um bocado perigoso, mas eu estou mesmo com aquela sensação de que em termos de banco, de conforto, de condutor, que ela é mais confortável do que... Atenção, estou a falar da Goldwing Vega, porque se for a outra, a Touring, ela tem um encosto para as costas melhor do que o que tem a minha. Eu estou a falar só em relação à Vega, ok? Ela, pá, esta moto é mais confortável. Esta moto é mais confortável do que a minha, a nível de banco. Os consumos eu não sei como é que estas motas, já com a Indian eu disse a mesma coisa, eu não sei quanto é que ela consome. Eu, assim em passeio com a Goldwing, ela faz facilmente 4.3, 4.5 de médias, pá, mas este motor bicilíndrico em V, eu não sei, mas acho que deverá consumir mais um bocadinho, sei lá para os 5 litros, mas mesmo assim também não é. Pá, a suavidade da moto em estrada, a segurança que transmite a conduzir isto pá, e a facilidade de condução. Vocês olham para isto parece um monstro, é quase como a Goldwing, mas esta parece mais monstro ainda. Mas opá, vocês arrancam com isto, a posição é tão boa, tão confortável a moto, que vocês, pá, não sentem dificuldade nenhuma a conduzir uma moto destas. Nenhuma. O pneu de trás é um 180, pronto, e opa, eu acho que chega. A da Goldwing é 200, opa, mas isso para o tipo de utilização que eu dou. Opa, este vidro aqui é que é assim um bocado, apanha-se muito vento e nas pernas também se apanha, mas ela tem aqui estes ferros em baixo, dá para pôr da Harley Davidson umas proteções em preto para não se apanhar tanto vento. Estão a ver, eu vou aqui em sexta às 1500 rotações, ó. Ela sai logo. Uma pessoa abre punho e ela vai logo. Pá, adoro esta moto, adoro mesmo. Adoro. Não me chocava nada
Um dia que trocasse a Goldwing, trocar por esta moto, tipo, não me chocava nada, nada, nada. Já conduzi outras motas que não é, opá, ou é o GPS, ou é a posição de condução, ou é o conforto que não é tão bom. Esta aqui faz aqui um match muito, muito bom para quem passa de uma Goldwing, quem quer trocar, seja por que motivo for, não fica nada desiludido, fica tão bem servido como uma Goldwing, de uma forma diferente, porque isto tem um motor com características diferentes, é tudo uma questão das pessoas experimentarem. Só claro, pronto, a Honda, a Goldwing é outra coisa, não é? É outra coisa. É lógico que quem faz muita autoestrada, não é? Se ir ali a 120 ou a 130, claro que ela não vai a fazer tão pouco barulho como uma Goldwing, como é lógico. Eu estou a falar numa utilização mais de uns passeiozinhos ao fim de semana e tudo, que é perfeitamente tolerável. Se andarmos ali entre os 60 e os 100 km por hora nesta moto, o barulho do motor é muito tolerável. Agora eu ali atrás dei 140, não é? E a coisa já muda um bocado de figura. Pronto, é o que é o tipo de motor que ela tem, pronto. Foi. Vou ali por cima por Itzig. Para furar o trânsito, devido a ser uma moto mais volumosa e não tão fácil de manejar a baixas velocidades, pronto, não é tão fácil de andar assim nestes ambientes que eu estou agora, como por exemplo é a Goldwing. Opa, mas isso é o que é. Pá, mas é como vos digo, é uma transição de moto de uma para a outra super natural, não se sente diferença nenhuma em termos sei lá, de andamento e etc. Pá, 5 estrelas mesmo. Vou virar aqui para Itzig, a ver se fujo ali ao trânsito. Pá, o que é engraçado é estas motas, pá, 93 cavalos, que aparentemente é pouco. Opa, mas é engraçado como é que estes motores V-Twin, este é o Milwaukee 8, como é que estes motores conseguem compensar muito bem e a pessoa não sentir falta de andamento ou a fazer uma ultrapassagem ou alguma coisa, a conjugação do binário com o motor da moto e uma potência, entre aspas, relativamente baixa. O GPS funciona muito bem. Eu até meti ali uma morada qualquer, só para ver aqui a nível de caminhos como é que é. Pá, funciona muito, muito bem. Muito bem. Agora a questão aqui para muito forte é por ali, não, é por aqui. Ali é Itzig, por aqui. Olhem aqui este sinal. Perigo para motas, curvas apertadas, ó, estão a ver? Não é radar ali. Eu gosto muito do conforto da moto, muito mesmo. E a cena dos pousapés, de serem plataforma, também gosto muito. Muito fixe. O que eu ia falar, opá, a questão desta moto é o preço dela, não é?
ela é muito boa. Tem aqui coisas em que ela demonstra excelência, aqui pormenores na moto que demonstra excelência em várias coisas. Só que pronto, estamos a falar em 36 mil euros, não é? Estamos a falar em 36 mil euros de moto e pronto, é uma questão que tem que ser avaliada por qualquer pessoa, pá. Eu ligo um bocadinho aos preços, mas não é coisa mais importante para mim. Se eu tivesse possibilidades e tivesse virado para uma situação de querer mesmo trocar a Goldwing, pá, eu comprava esta moto. Eu comprava esta moto por 34 ou 36 mil euros, eu comprava, com aquelas cores que eu vos mostrei na imagem. Para mim, opa, é a moto mais bonita do mundo. Mais bonita do mundo. Foi a moto a mais bonita que eu conduzi até hoje. Não esta assim toda em preto, mas na configuração que eu fiz no site. Opa, isto para dar uns passeios, eu digo-vos, opa, é muito boa a moto, muito boa. Agora o tempo abriu. Ainda estive em dúvida se vinha de moto ou vinha de carro aqui a Harley Davidson para fazer o test drive, mas parece que agora o tempo abriu um bocadinho. Teve a chover a semana toda. Hoje é sábado, dia 28 de julho, estamos no fim do mês e não consegui fazer o Iron Butt. Não houve um único fim de semana em que não chovesse o fim de semana todo. Impressionante. Oh, pessoal, e pronto, fica aqui mais um test drive à moto. Desta vez é uma moto B10, mauzão do asfalto. Olhem, se eu voltar à Route 66 de moto, vai ser uma destas que eu vou alugar, não tenham dúvidas nenhumas. Vai ser uma destas. Street Glide, a moto mais icónica da Harley Davidson, produzida desde os anos 60 e mantida sempre com esta configuração, com a Batwing aqui à frente. Sim senhora. E pronto, pessoal, olhem, comentem aí alguma coisa, se às vezes tiverem alguma dúvida sobre esta moto que eu poderei não ter falado, opá, comentem aí que eu respondo. Pessoal, pronto, e é isso. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau!